Podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. Está no ar a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. O podcast ABTCP Revista Papel em Minutos traz nesta edição as principais matérias de julho, contadas por quem faz a notícia, com participação de especialistas convidados para falar com nossos ouvintes. Dentre os destaques, falaremos sobre papel e papelão, mercado de celulose de aparas, bem como liderança e gestão, e também sobre uma nova série na revista Papel sobre energia, assunto mais que importante para o momento em que a escassez hídrica preocupa o país. Vamos começar pela reportagem de capa de julho, que fala sobre como o mercado de embalagens tem buscado por soluções mais sustentáveis e como os novos hábitos de consumo colocam matérias-primas como papel, papelão e papel-cartão como protagonistas frente a outros materiais. A matéria, com suas 19 páginas na edição impressa, traz dados expressivos e muito interessantes. Além do aumento da demanda por papelão ondulado, conforme dados da Empapel, esse novo comportamento do consumidor na escolha por materiais atrelados à sustentabilidade foi evidenciado pela pesquisa Two Sides Trend Tracker, elaborada este ano com participação de 8,8 mil consumidores. Pois é, vejam que interessante. A pesquisa apontou que entre as percepções dos consumidores sobre a sustentabilidade das embalagens de papel, 57% disseram preferir que os produtos de e-commerce sejam entregues em embalagens de papelão. 42% considerariam evitar um varejista se soubessem que ele não está ativamente tentando reduzir o uso de embalagens plásticas ou não recicláveis, e 40% estariam dispostos a pagar mais por um produto se ele fosse embalado com materiais sustentáveis. Todos os indicadores mostram que a bioeconomia é um caminho estratégico para um futuro sustentável, e a matéria de capa desta edição demonstra bastante isso. O embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo da IBA, destacou como o setor de base florestal é altamente promotor de atividades que prezam a circularidade. Pedimos, então, que ele comentasse em áudio quais motivos levam o setor a tal protagonismo. Vamos ouvi-lo? A pandemia da Covid-19 acabou acelerando processos e tendências que já vinham sendo observadas há algum tempo. E o fato é que, nessa preparação para o pós-pandemia, algumas dessas tendências ficaram muito claras. Uma fundamental, observada por cada um de nós em nossas casas, é a de um uso cada vez mais consciente dos produtos que consumimos. E nesse cenário, a pandemia reforçou muito a noção de que os papéis e os papelões para embalagem passaram a ser vitais no nosso dia a dia. É com eles que chegam os produtos que consumimos, que trazemos para a nossa mesa, é com eles que podemos ver uma gama variada e cada vez mais sofisticada de embalagens próprias e adequadas para aquele tipo de transporte, para aquele tipo de e-commerce, enfim. E tudo isso sabendo que nós estamos contribuindo para o meio ambiente. O setor de papel e papelão é inteiramente da bioeconomia, feito a partir de árvores que são cultivadas com aquela finalidade. Em muitos casos, o papelão de embalagem aproveita, a reciclagem de papel antes utilizados. Então, é um setor que planta 1 milhão de árvores no Brasil todos os dias, que segue padrões muito rigorosos internacionais de ESG, na área social, na área ambiental, na área de governança, e que, portanto, nos dá o sentido, o sentimento tão própria do século XXI, desse tempo pós-pandemia, de que nós estamos, ao mesmo tempo, consumindo produtos de alta qualidade e contribuindo para combater a mudança climática, a degradação da biodiversidade no planeta, para melhorar, enfim, a nossa vida no planeta. Realmente, o ESG traz uma competitividade natural ao setor. E esta não é minha opinião, mas os fatos apresentados pelos profissionais das empresas que estão nessa matéria, comprovando que o portfólio de papel e papelão está em linha com as demandas atuais. Aproveitamos para agradecer a participação e contribuição dos profissionais das empresas CMPC, IBEMA, Irani, Klabin, MD Papéis, Papiros, Smurf de Capa, Suzano e West Rock para realizar esta reportagem.
Na avaliação de Henrique Zugman, diretor dos negócios papel e florestal da Irani Papel e Embalagem, as maiores tendências para embalagem giram em torno da economia circular e dos pilares da sustentabilidade. Guilherme da Cruz Monteiro, gerente executivo de estratégia e marketing da unidade de papel e embalagens da Suzano, levantou que o papel cartão encaixa-se perfeitamente nessa demanda social e que a pandemia acelerou essa tendência. Desta forma, a empresa investe fortemente no desenvolvimento de novos produtos e materiais inovadores, como a barreira biodegradável. De olho nos desdobramentos futuros, a CMPC também está realizando um programa global de colaboração e inovação aberta para encontrar as melhores soluções de embalagens sustentáveis, que gerem valor aos consumidores e contribuam para superar desafios globais relevantes para o futuro da indústria e do planeta. Quem participa da matéria com uma brilhante contribuição sobre toda a operação de embalagens da empresa, que ocorre no Chile, é Jorge Navarrete, gerente-geral do negócio Biopackaging. Mas quem veio dar detalhes diretamente sobre esse programa, nomeado Sávia, é Maurício Harger, diretor-presidente da CMPC no Brasil. Vamos ouvi-lo. De olho no futuro do segmento de embalagens, a CMPC idealizou o Sávia, um programa global de colaboração e inovação aberta para encontrar as melhores soluções de embalagens sustentáveis. Buscamos, com o Sávia, embalagens que gerem valor aos consumidores e contribuam para superar desafios globais relevantes para o futuro da indústria e do planeta. Acreditamos que essa iniciativa dialoga de perto com o propósito da CMPC, pois mobiliza pessoas a pensarem e executarem soluções sustentáveis a partir do uso da celulose. Entendemos que o consumidor está cada vez mais exigente sobre as práticas de ESG das empresas. Como representantes da bioeconomia, temos o papel de estimular a busca por produtos que, além de serem economicamente viáveis, façam uso responsável dos recursos naturais e que contribuam para um futuro sustentável. O Sávia está aberto a equipes do mundo todo, empresas, empreendimentos, instituições, desenvolvedores ou desenhadores que tenham propostas prontas para serem implementadas ou em processo final de desenvolvimento, com alto potencial de escalabilidade ou comercialização. O programa oferece um espaço para pensar e criar o packaging do futuro, abrindo o leque de possibilidades para descobrir novos usos, materiais, tecnologias, serviços e aplicações para a indústria de embalagens. Então vamos a mais algumas vantagens que estão detalhadas nesta matéria de capa. Reciclabilidade, printabilidade, versatilidade de aplicações. Tudo isso atrelado aos compromissos sustentáveis das fábricas, como a redução das emissões, produção limpa e uma produção a partir de fontes renováveis, além de políticas que garantem o melhor uso dessa matéria-prima a partir da logística reversa. Para Thiago Moraz, gerente sênior de soluções na divisão de embalagens da Westrock, a embalagem de papelão ondulado tem sido desafiada a se transformar. Ele diz ainda que isso é muito positivo, considerando que essas tendências contribuem para que o setor evolua, trazendo novas possibilidades. E se ainda faltam motivos para você conferir a reportagem em revistapapeldigital.org.br e o que os demais profissionais e profundos conhecedores da indústria têm a dizer sobre como garantir que esse caminho seja de pleno sucesso para o setor, confiram a mensagem de Alessandro De Filippo, diretor de estratégia e marketing da Westrock. Olá pessoal, eu sou Alessandro De Filippo, diretor de estratégia e marketing da Westrock. Gostaria de convidar vocês a ler a última entrevista da revista O Papel, na edição de julho, onde o entrevistado é o Thiago Moraz, nosso gerente sênior de soluções de embalagem. Nessa entrevista, o Thiago vai contar como as soluções de embalagem de papelão estão respondendo aos principais desafios do mercado e da sociedade. No específico, ele vai contar como o papelão é a melhor solução para a maior demanda de sustentabilidade, como estamos respondendo aos desafios de e-commerce, tanto na logística como nos momentos de unboxing, e como ajudamos as marcas a se destacar na gôndola com a nossa tecnologia de iGraphics. E, enfim, vamos falar também das oportunidades da indústria 4.0 e dos trends de digitalização. Uma boa leitura a todos. E vamos em frente, então, com nossos ouvintes que têm muito mais informação a seguir. Podcast ABTCP, Revista Papel em Minutos. A voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.
Seguimos nesse segundo bloco do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, falando sobre alguns indicadores de mercado. E já que acabamos de falar sobre embalagens de papel e papéis para embalagens, vamos trazer em destaque o mercado de aparas com base na coluna ANAP, da Associação Nacional dos Aparistas, que é assinada mensalmente por Pedro Vilas Boas, diretor executivo da associação. Como diz o velho ditado, neste caso, este mercado não está para peixe. Ou seja, as condições de coleta de materiais recicláveis, entre outras situações deste segmento, ainda não estão normalizadas neste cenário de pandemia. E não bastassem estes desafios, uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal derrubou a isenção do PIS/COFINS nas operações de venda de materiais recicláveis à indústria. Na prática, milhares de empresas recicladoras terão de pagar PIS/COFINS nas vendas à indústria em alíquotas de 3,65% ou 9,25%, dependendo do regime tributário em que opera a empresa. Abre-se ainda a possibilidade de obrigação das empresas recolherem os últimos 5 anos do imposto. Isso simplesmente quebraria as empresas que comercializam material para reciclagem, não apenas aparas de papel, mas também de sucata de ferro, plástico, vidro, entre outros. A batalha entre as instituições dos setores de material reciclado e o STF não será fácil e traduz mais um episódio de um assunto tão falado no Brasil, a insegurança jurídica. Portanto, desejamos sucesso para a ANAP, que vem tentando reverter a decisão, juntamente com as outras entidades do setor de materiais reciclados. E no segmento de papelão ondulado, que está relacionado ao de aparas embalagens de papel, o IBPO, Índice Brasileiro de Papelão Ondulado, vem crescendo acima dos 2 dígitos nos últimos meses, conforme dados da coluna Em Papel, da Associação Brasileira das Embalagens em Papel. Será que isso demonstra melhores reações da economia nacional? Thaís, provavelmente. E este crescimento de produção também é observado no segmento de papéis ticho, conforme dados da coluna sobre este tema. Porém, os indicadores, no caso do ticho, ainda não são tão satisfatórios neste caso, se comparados aos anteriores volumes que vinham sendo produzidos. Mas já é um alento, de acordo com o nosso colunista sobre o assunto papéis ticho, Pedro Vilas Boas. Convidamos nossos ouvintes a conferir todos os detalhes sobre os indicadores de produção e preços em revistaopapeldigital.org.br, que tem muito mais dados relevantes sobre o mercado este mês. E falando em preços, Thaís, a China está conseguindo, por enquanto, frear aumentos dos preços da celulose, mas o comportamento não é o mesmo em outros países onde vem se observando altas. Este é o destaque deste mês, Patrícia, da coluna Indicadores de Preços, assinada mensalmente no papel por Carlos Baixa, professor titular da Exalc USP, que traz análises importantes sobre a alta de preços da celulose na Europa, entre outros dados estratégicos sobre o movimentado mercado mundial. Aliás, Thaís, desde que teve início a pandemia, as tensões nos mercados de celulose e papel, bem como no de madeira, vêm sendo crescentes, o que tem em muitos momentos culminado em fortes altas de preços. E quem faz uma análise para os nossos ouvintes a seguir é o nosso querido professor Baixa. A pandemia trouxe cenários bastante diferentes para os produtos cujos preços nós acompanhamos. A celulose de fibra longa, desde final de setembro do ano passado, tem um processo contínuo de aumento, em especial nos Estados Unidos e na Europa, tendo em vista que, a partir da celulose, se produziu vários produtos descartáveis, bastante utilizados para se prevenir desse vírus, em especial avental, guardanapos. A celulose de fibra curta está também num processo de alta de preço, mas esse iniciado a partir de janeiro. Os chineses, preocupados com o aumento que o preço de matérias-primas como celulose tem causado impactos em termos de inflação, tem procurado reduzir esses aumentos a partir de maio. Então, na coluna desse mês, nós chamamos muita atenção dessa continuidade da alta do preço da celulose de fibra longa e curta na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, e essa tentativa dos chineses de controlar o seu aumento. O mercado de papéis mostra cenário bastante diferente. Temos fortes
forte aumento do preço do papel kraftliner de aparas, mas não necessariamente dos papéis de imprimir e escrever, em parte por causa do home office. No Brasil, no entanto, alguns contratos já venceram e tivemos reajustes de papéis de imprimir e escrever, mas principalmente temos notado forte aumento dos preços dos papéis de embalagem da linha marrom. E o que mais nos chama a atenção no mercado internacional foi a grande alta dos preços de madeiras sólidas, pranchas e tábuas, principalmente devido ao chamado construção civil de formiguinha. Muitos fazendo home office ou se retendo dentro de casa no hemisfério norte, tiveram a possibilidade de recuperar cercas, fazer casas em cima de árvores, ao famoso puxadinho, e foram então comprar muita madeira, chapas de compensar, OSB, tábuas, naqueles grandes varejistas, e aí houve uma escassez dessa madeira e várias serrarias estavam paradas. Então, no hemisfério norte, nós tivemos um aumento brutal do preço, por exemplo, do metro cúbico de madeira serrada, que passou de $500 no começo do ano passado a mais de $2.500 por metro cúbico no presente ano. Todas essas e outras mais informações nós compartilhamos com vocês na nossa coluna mensal, nessa magnífica revista que é O Papel. Muito obrigada, professor, pela sua participação neste programa e pelas considerações sobre a revista O Papel. E vamos seguir, Thaís, ainda falando sobre mercado, para trazer aos nossos ouvintes uma nova série de artigos relacionados à energia que a coluna Estratégia e Gestão, assinada pelo meu querido Márcio Funchal, começou a desenvolver este mês. Na coluna de maio, agora de 2021, a gente teve um sucesso muito grande, uma repercussão que eu até não esperava a respeito do tema, né? A gente abordou lá uma fotografia da matriz energética brasileira atualmente, então caracterizando que, 83% da geração de energia no Brasil, energia elétrica, é feito com matriz fontes renováveis. Então, é um aspecto extremamente favorável para o Brasil nesse cenário de mudanças climáticas, descarbonização aí da matriz energética. Então, o Brasil já está numa situação muito confortável nesse sentido. Existe um plano aí futuro que a gente vai comentar um pouco mais à frente a respeito desse tema, para a gente ainda tornar a matriz energética ainda mais sustentável, né? Mas como essa repercussão daquela coluna foi muito importante, a própria revista, nas edições de maio e junho, trouxe de novo esse tema, então acho que o próprio leitor acabou induzindo então para que a gente fizesse mais uma sequência de artigos abordando o tema da geração de energia elétrica, já que ele é tão atual aí nos dias de hoje, né? O tema é realmente muito importante a todos que integram a cadeia produtiva de todos os setores da economia, pelo que se comenta ultimamente quanto ao potencial risco de apagão. O tema de energia é super atual. Eu acho que o Brasil nunca viveu uma oportunidade de expansão de negócio e fortalecimento dessa cadeia de geração de valor, né, como nós temos agora nesses últimos anos. O Brasil anualmente precisa fazer a modernização do seu sistema energético, tanto na parte de geração quanto distribuição de energia. É natural que as nações vão ficando mais industrializadas e o consumo de energia cresça por si só, até pela expansão da sua população, né? Então é bastante natural que o Brasil se planeje de modo sustentável para este crescimento da sua capacidade de produção de energia e atendimento a todas as suas demandas, seja no consumo das pessoas, né, o consumo individual das famílias, quanto também no consumo comercial e industrial. O primeiro artigo do nosso colunista Márcio Funchal fala sobre a complexidade do mercado de energia elétrica no Brasil e como ela se caracteriza. Vamos ouvi-lo sobre a prévia deste primeiro artigo da nova série publicado na edição impressa deste mês? Basicamente, a gente tem no país a presença de 4 atores dentro do esquema de matriz energética, né? Então, a gente tem dentro desse esquema entre a geração e o consumidor, a gente tem o gerador de energia, a gente tem o transportador,
o distribuidor e o consumidor. São 4 elementos que fazem parte desse sistema interligado nacional, cada qual com seus interesses e cada qual com seu conjunto de normativas. Tudo isso é regulado pelo Estado. Dentro do Ministério de Minas e Energia tem uma série de entidades ali dentro, então essa gestão do sistema é pelo Operador Nacional do Sistema, a ONS. Você tem um elemento fiscalizador que é a ANEEL, que é uma agência reguladora, mas como há uma infinidade de empresas que atuam dentro de cada uma dessas etapas até chegar no consumidor final, essa energia elétrica ela depende então de uma série de regulações. São contratos de geração, contratos de transporte, contratos de distribuição. Esse operador nacional então do sistema acaba imputando uma série de regras e expectativas de atendimento contratual baseado nessas normativas. Ao longo do tempo, essas previsões de atendimento de demanda do consumo vão se alternando e muitas vezes aquilo que estava previsto precisa ser revisto lá para frente. Não tinha uma previsão de uma entrega de um consumo ou de uma geração de energia de um determinado nível e por qualquer tipo de razão ou aumentou ou diminuiu. Então você faz uma série de ajustes nas normativas para acomodar, digamos assim, problemas técnicos e econômicos de determinados entes ao longo desta cadeia, entre geração, transporte, distribuição e consumo. E quanto mais você vai inserindo normativas para corrigir eventuais distorções ao longo do tempo, vão surgindo os famosos jabutis, né? Aquelas famosas imperfeições da legislação brasileira, onde no final quem paga a conta é sempre o consumidor. Então, o consumidor é costumeiro ouvir hoje nos noticiários ali bandeira tarifária, bandeira branca, horário de pico, são todos instrumentos normativos que interferem então no modelo de geração, distribuição e consumo para tentar atender a sustentabilidade financeira dos entes participantes. Então eu não vou entrar em detalhes do que a gente está colocando dentro de cada uma desses artigos da série especial para a revista Papel. Eu convido os leitores aí para acessar a revista no meio físico ou digital e comece a se inteirar de alguns aspectos que não saem na mídia, não saem nos noticiários, porque fazem parte de uma legislação específica para cada um dos entes participantes. A gente está colocando nesse primeiro artigo da série um histórico dos leilões de geração de energia desde o ano de 2005. Foram mais de 1.300 contratos avaliados só em geração de energia e são específicos para geração para o Sistema Interligado Nacional. Então a gente vai abordar os sistemas isolados mais para frente e a gente já está colocando um tema que é bem importante dentro da geração de energia, que é a garantia física. É um item crucial dentro de um contrato de fornecimento de energia baseado na geração, né? E que poucas vezes eu acabei vendo no passado, né, algo comentado sobre isso. E é fundamental para a geração de caixa dentro do gerador de energia. Quanto aos leilões, entre outros mecanismos de mercado, Márcio, quais as oportunidades para o setor privado? Em termos de perspectivas para o futuro, a gente tem bons indicadores que mostram um mapa de bons investimentos a serem feitos para o país. Tá? O governo refaz constantemente o seu programa energético, uma série de relatórios são produzidos ali pelas empresas envolvidas e um dos principais documentos que existe é o Plano Decenal de Energia, o que está em vigência agora, pega esse horizonte de 2021 até 2030 e ele trata lá, então, 6 pontos que eu vejo como importantes, tá ok? O primeiro dele é que no plano há claramente uma definição de redução da dependência da energia com água. Como é que isso vai ser feito? Então, não é que vai ser desmontado hidrelétrica ou que não vai mais ter esse tipo de projeto. É que eles querem fazer um incremento da geração de energia via termoelétricas com energias renováveis, mas também
projetos de geração de energia fotovoltaicas e eólicas. Então, essas energias alternativas, entre aspas, é que devem tomar mais preponderância dentro dos próximos leilões de geração de energia. É uma oportunidade, então, para você diversificar ainda mais a matriz energética no país. Dentro do plano ainda, há então claramente uma definição de continuidade dos leilões para atendimento do sistema interligado e também leilões que vão trabalhar ainda com atendimento dos sistemas isolados, ou aquelas partes do território que ainda não estão conectados ao sistema interligado, né? Então, com isso também há uma previsão de que, à medida do tempo, com os altos investimentos que são necessários, é previsto uma redução da quantidade de energia demandada nos sistemas isolados, porque o Brasil está fazendo investimentos, tem um programa para que todas as regiões do Brasil fiquem conectadas ao sistema interligado. Não há mais no futuro necessidade ou previsão de que haja essas zonas sem cobertura do sistema interligado. Eles querem ter, dentro do plano de governo, uma interligação de todo o território atendido por um ente único. Paralelamente, as últimas duas vertentes que precisam de destaque é um fortalecimento também do mercado livre. Então, assim como há uma previsão de negócios serem feitos para atendimento da demanda de energia futura via o sistema interligado nacional, mas também um fortalecimento do mercado livre, que é quando um gerador faz um contrato de abastecimento diretamente com o consumidor final. Então, sem a necessidade de participar dos leilões públicos de energia. É um business to business entre gerador e consumidor. Também é importante para esse operador nacional que você não tenha mais grandes usinas de geração de energia, que não tenha essa dependência de fazer um transporte de grandes distâncias dessa energia, porque você tem, logicamente, as perdas naturais desse processo, né? E fortaleça, então, a geração distribuída de energia em todo o território, para que você não tenha essa necessidade de ter grandes linhas de transmissão entre regiões trafegando ao longo do Brasil, transportando energia da região sul para o sudeste para o norte e assim por diante. Com a geração distribuída, você tem menos custo com essa transmissão e perda de energia ao longo desse processo. No seu ponto de vista, Márcio, quais as oportunidades específicas para o setor de base florestal no mercado de energia? Bom, em termos de oportunidades para as empresas do setor de base florestal, eu vou ser bem curto e bem objetivo, né? Do lado da indústria florestal, a gente vai pensar em termos de geração consolidada já, né? É um tipo de mercado que já é atendido pelas empresas de celulose, de papel, indústria de chapas de madeira sólida. Então já é parte do processo fabril a utilização da madeira, da biomassa, dentro do processo de geração de energia. Se não na energia elétrica, já na geração de energia térmica. Por quê? A biomassa já é, entre aspas, né? É grátis, ela já está ali, já foi abastecida a planta industrial com madeira e geralmente o resíduo desse uso primário da madeira gera uma biomassa que seria passivo ambiental, digamos assim, né? Seria problema. Então, ao longo das últimas décadas, essa indústria já se atualizou e utilizou esse resíduo, digamos assim, como uma fonte de geração de energia com um custo zero, entre aspas. As indústrias de base florestal têm uma capacidade de gerar valor, gerar riqueza com negócios adicionais, sendo a atividade madeireira, e também investir num negócio secundário que é a geração de energia elétrica e venda dentro do mercado livre ou dentro do sistema interligado nacional via leilões. Tá? É um negócio que as empresas já estão realizando, não é futuro, é presente, já é realidade e só tende a crescer. Pelo lado do produtor florestal, também é um mercado que elas já atendem há bastante tempo. Então, ao longo de todo o Brasil, nós temos vários exemplos de produtores florestais que abastecem indústrias de produção de energia. De novo, algumas só para energia térmica, outros também para energia elétrica. E é um negócio que tende a crescer, caminhando junto com os planos do governo de fazer novos leilões, incentivando a geração de termoelétricas baseado com combustíveis renováveis, onde a madeira entra como uma oportunidade muito boa. Agradecemos nosso colunista Márcio Funchal pela honra de sua participação e parabéns pela nova série de artigos sobre o mercado de energia. Recomendamos aos nossos ouvintes a leitura desta nova série e também do artigo da coluna Biomassa e Energia Renovável
assinada pelo professor Mauro Berni, da Unicamp, sobre resíduos lignocelulósicos e a produção de energia elétrica em células a combustível. E assim, com tantas informações sobre mercado, vamos encerrando o nosso segundo bloco deste podcast, a BTCP Revista o Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Este terceiro e último bloco do nosso podcast, a BTCP Revista o Papel em Minutos, traz a liderança, a gestão e as pessoas como destaques do nosso bate-papo. Vamos abrir, Thaís, falando sobre o tema abordado nesta edição de julho pela Falcone, em artigo do nosso querido consultor Bruno Moraes, gerente para os segmentos de papel e celulose de saneamento, bem como do Programa de Desenvolvimento Sustentável, que traz a seguinte questão: liderar é cuidar de gente. Com certeza! Chefiar e liderar são coisas bem diferentes e é muito importante falar sobre esse assunto. Além de interessante e importante, é fundamental a postura do líder para a geração dos melhores resultados das equipes, Thaís. E, portanto, convidamos o Bruno, que convidou para conversar com nossos ouvintes o André Gerra, sócio consultor da Falcone para os segmentos agro, indústria de alimentos e bebidas e varejo, e que já nos presenteou também com artigos assinados em outras edições da O Papel. Olá, Bruno. Olá, André. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês neste podcast, a BTCP Revista o Papel em Minutos. E para provocar uma boa conversa, eu lanço aqui algumas questões relevantes sobre o líder e o exercício da liderança. Olá, ouvintes. Satisfação aqui poder estar conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Para poder nos ajudar a conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu convidei aqui, então, o nosso sócio André Gerra para dividir algumas ideias com vocês. Então, Gerra, como que é esse bom líder, né? Qual que são as opções e os caminhos que nós temos para isso? O que define um bom líder atualmente, né? Costumo dizer que antes mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo, né? E hoje lidera quem influencia, né? E se engaja quem tem propósito, né? Geralmente tem duas formas de influenciar a vida humana, né? Falando sobre influência, que é o que define um bom líder atualmente, é quem consegue ter influência. Tem duas formas de influenciar a vida humana. Ou você inspira ou você manipula, né? Manipular é mais fácil, né? É cenoura na frente, chicote atrás, né? E aí você consegue ali alguma coisa das pessoas. Essa é a manipulação em termos de curto prazo, ela é melhor. Agora, inspirar é mais difícil, mas pode ter resultado mais de longo prazo. E geralmente é mais barato no fim das contas, né? Inspirar. Você não precisa nem pôr cenoura, nem chicote atrás. Você reduz o comando e controle. Por isso que é importante o líder saber inspirar, né? E para saber inspirar, ele tem que entender de gente, de pessoas. Vai além da competência de gestão. Ele precisa ser bom em gestão, sim. Planejar, controlar, né? Definir metas, tudo é importante. Mas ele tem que ser bom em inspirar. Ele tem que ser bom com pessoas, em cuidar de pessoas para que as pessoas se mantenham inspiradas e com isso gera alta performance. Lembrando o Google, na pesquisa no projeto Aristóteles do Google, né, depois de um monte de análise que ele fez com equipes de baixa e alta performance, ele viu que a diferença principal, que não era na qualidade das pessoas, porque todo mundo lá era bom, era a segurança psicológica. Então, o líder ele tem que ser bom em desenvolver segurança psicológica no seu time. Então, essa é uma expertise para ser um bom líder atualmente. Com certeza, Gerra. Muito importante para um líder poder promover, né, segurança psicológica, promover inspiração, né, entender de pessoas. Mas conta um pouquinho aqui para a gente como é que nós da Falcone temos enxergado a evolução das lideranças recentemente. Então, um ponto que caracteriza também essa evolução da liderança é toda a questão que está em torno do capitalismo consciente, né? Do líder não visar somente o lucro, nem visar somente resultados de curto prazo. Ele visar também o valor para não só o acionista, mas também clientes, funcionários e os demais stakeholders, toda a sociedade. Então, o capitalismo consciente ele é uma característica do líder nesses últimos anos. Aí tem a ver com ESG, obviamente, tem a ver com visão sistêmica, então são competências, né, relacionadas a environment, social and governance, então são competências que o líder atual tem que ter, além da visão sistêmica, que eu acho que é importante. A gente vê empresas aderindo ao sistema B, ao capitalismo consciente, então eu acho que isso é algo também que caracteriza a evolução da liderança nos últimos anos. A evolução da liderança tem vindo com a evolução do negócio, a evolução das empresas, das organizações,
organizações e ESG não é mais uma onda, né, nem uma moda, é questão de sobrevivência e sustentabilidade no longo prazo das organizações, né? Mas pensando que estamos falando de pontos que talvez são novos para alguns ou que vêm sendo maturados, Gerra, então, esse ponto que a Paty nos provocou, o líder nasce pronto ou dá para desenvolver? Como é que a gente faz? É o que o líder pode e deve ser desenvolvido, né? Acho que todos podemos ser líderes. É claro que algumas pessoas têm algum temperamento, alguns dons, alguns carismas que facilitam em determinados contextos o exercício da liderança. Claro que isso existe, mas de forma alguma isso é limitante, né? Então, o líder, todo mundo pode ser líder, se desenvolver mais do que as competências necessárias, se desenvolver o caráter. Peter Drucker falava, liderança é uma questão de caráter, né? O Warren Bennis também, que é um cara que escreve muito bem sobre liderança, fala que liderança é uma questão de coerência, constância na sua própria vida. Então, o líder verdadeiro lidera com a vida. Então, liderança não para em dom, não para em carisma. É competência, mas mais do que competência, é caráter. Porque aquilo que a gente fala mais alto do que aquilo que a gente fala, ou mesmo do que a gente faz. Então é uma questão de ser, de forjar seu caráter, como diz o Alexandre Havard no seu livro Virtudes e Liderança, né? Então o líder pode e deve sim ser desenvolvido, de forma alguma ele nasce pronto. E essa questão de nascer pronto não existe, porque realmente eu acho que todos nós vamos morrer em desenvolvimento. O professor Falcone fala para a gente que a gente tem um potencial mental e que ele é diário, né? Que a gente tem que aproveitar ao máximo porque não tem como compensar um dia de aprendizado perdido. E esse é o conceito do lifelong learning, né? Que a gente vem tratando tanto. Paty, acredito que pode ser um tema para a gente tratar aqui com os ouvintes em outro momento. Mas muito obrigado, Gerra, por nos ajudar aqui. Agradeço aí a vocês que ouviram e contem conosco e a Falcone aí para tratar desses temas tão importantes de liderança e gestão. Agradecemos ao André e ao Bruno pelas ilustres participações. E anotei aqui, Bruno, o tema lançado por você para uma próxima boa conversa entre nós e nossos ouvintes. Pegando uma carona nesta conversa entre amigos, Patrícia, vamos destacar uma reportagem desta edição de julho sobre o ESG, que, como disseram o André e o Bruno, passaram a requerer novas competências gerenciais e passou a ser uma questão de sobrevivência para os negócios sustentáveis. A matéria é baseada na recente call promovida pela Suzano sobre ESG, na qual a empresa apresentou suas metas de longo prazo que contemplam todas as frentes ESG. E nosso destaque fica com a fala de Walter Schalka, presidente da companhia, que disse, abre aspas, a responsabilidade de todas as companhias inclui adotar iniciativas eficazes para garantir uma sociedade mais justa e sustentável. Isso não deve se limitar às suas operações, mas sim estender-se à atuação como setor, incluindo a cobrança de ações consistentes do governo e dos legisladores. Este é um dos pilares que sustenta a nossa visão, que se baseia no nosso foco na sustentabilidade e que nos permite expandir o nosso mercado de forma competitiva e sustentável, oferecendo soluções inovadoras à bioeconomia. Schalka fechou seu pronunciamento com a seguinte colocação, abre aspas, a sustentabilidade não é apenas a base que nos trouxe até onde estamos, mas é também o principal fator para o nosso futuro. Quem também fala sobre responsabilidade futura das empresas, este mês na O Papel de julho, é Rafael Gibini, CEO da companhia Melhoramentos. Ele assina o ponto de vista desta edição, intitulado A Responsabilidade das Empresas no Novo Amanhã. Vale conferir o artigo do Executivo no nosso ponto de vista em revistapapeldigital.org.br. E ainda sobre o ambiente organizacional, Patrícia, na coluna Carreiras e Oportunidades, Jaqueline Leal, que assina a coluna, traz à reflexão o tema autoconhecimento, enfatizando que ele não pode ser um tabu nas empresas, já que quanto mais a expansão da consciência sobre quem somos ocorre, mais os resultados esperados pelos líderes crescem. O ser humano também está em foco este mês nas lentes de Paulo Artung, colunista da O Papel, economista e presidente executivo da IBA, Indústria Brasileira de Árvores, com o artigo sobre a necessidade de profissionais capacitados para dar conta da retomada econômica no pós-pandemia. E entre fatos, caras e bocas, Patrícia, nós vamos fechando o nosso podcast, a BTCP Revista do Papel em Minutos, agradecendo aos nossos anunciantes da edição impressa pelo significativo apoio recebido nesta edição de julho. Dentre estas empresas, Thaís, estão a Londa Ambiental, BO Paper, CMPC, Norium, Papyrus e Valmet. Excelente, Patrícia. E agradecendo aos ouvintes pela audiência e preferência, deixamos aqui
aqui o nosso e-mail, podcast@btcp.org.br, esperando que os nossos ouvintes nos enviem suas sugestões, críticas e elogios. Só não nos mandem os números de suas chaves Pix, porque não poderemos atender aos pedidos. Boa lembrança, Thaís. E encerramos aqui nosso podcast A BTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.